Muito boa tarde a todos. O Direito no Espelho, com Julian Lisboa. Então estamos aqui com mais um programa, O Direito no Espelho, que é conduzido sob a batuta do Julian Lisboa, que por vezes serve ao programa a partir de Canela, no interior do Rio Grande do Sul, e teve um pequeno problema técnico e talvez entre ao longo do decurso do programa. Então, nessa perspectiva de hoje, do Direito no Espelho, eu acabo como convidado um pouco sendo cicerone do professor Argemiro Cardoso Moreira Martins, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com uma larga trajetória, né, uma graduação na Universidade Vale dos Sinos, aí em São Leopoldo, essa terra tão duramente abalada agora por esses cataclismas climáticos. Teve o seu mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área do direito, e depois o doutoramento pela Universidade Federal de Minas Gerais, também no doutorado. Um migrante, portanto, hoje professor da Universidade de Brasília. Satisfação, professor Argemiro, uma primeira manifestação para que eu possa introduzir o tema do nosso debate de hoje. Muito obrigado, professor Marcelo, pelo convite, né, de poder estar aqui participando desse podcast com você, e também pela gentil apresentação. É sempre um prazer poder discutir ideias, enfim, fazer trocas acadêmicas com um amigo. Obrigado. Bacana. Então, direto ao ponto, nós estamos, em primeiro lugar, como perceberá a nossa audiência, estamos deslocados em termos de tempo, porque temos 5 horas que nos separam daqui de São Paulo, eu falando de São Paulo, com o professor Argemiro, que no momento está em Valência, na Espanha. Então, consegue também perceber um cenário de movimentação geopolítica internacional a partir da onde o fato tem acontecido, particularmente a Espanha. Então, esse programa está sendo gravado e será retransmitido às 20 horas no horário de Brasília. Nós conversamos sobre a ideia de falarmos aqui sobre a democracia constitucional e o estado de exceção. Seriam esses nossos dois conceitos que estariam balizados, então, pela ideia de contrastes e afinidades, ou seja, quais os contrastes, quais as afinidades entre o que nós definimos como estado de exceção e como definimos também a democracia constitucional contemporânea. Então, professor Argemiro, grande tema apresentado, se quiseres, podes comentar pelos contrastes, pelas definições, ou pelas afinidades, ou talvez começamos pelo próprio conceito, né, da ideia de estado de exceção neste estado, ou nesta quadra do estado constitucional, o estado democrático que nós vivemos na atualidade. Perfeito, professor Marcelo. Esse tema eu escolhi, né, comum acordo com você, que é um tema bastante relevante, é um tema bastante atual, e é um tema que, digamos, tem passado por uma, digamos, ressignificação, por uma crise, por uma confusão, em muitos aspectos. Inicialmente, nós temos clara ideia do que seria o regime constitucional democrático, com direitos fundamentais, separação dos poderes, controle de constitucionalidade, etc., e a ideia de um estado de exceção, ou mesmo de uma ditadura, seria no sentido de um estado onde essa lei não seria aplicada por alguma razão, de uma guerra, de uma corrupção, de um desastre, qualquer coisa. Essas, digamos, distinções que eram bastante convencionais dentro da teoria do direito público, elas deixaram de ser nos últimos anos. Muitos autores, eu recordo aqui de Giorgio Agamben, né, chega a falar numa ideia de um estado de exceção permanente, sobretudo após o que aconteceu no 11 de setembro, o famoso atentado do presidente de Nova York, que inaugurou o presente século.
Desde ali, a gente tem vivido uma ideia de exceção bastante presente, né? A ideia de exceção parece que passou a ser regra. E com isso nós temos um problema, né? Que é um problema conceitual. Se a exceção torna-se a regra, ela não é mais exceção. Ela é a regra, é a ditadura. Esse é um conceito que no tempo de quem estuda direito constitucional, quem estuda é dedicado aos temas da ditadura, conhece um autor bastante clássico e bastante conhecido e perigoso, conhecido por ser uma figura bastante perigosa, que é Carl Schmitt. Num livro que, aliás, fez 100 anos agora há pouco, um livro que foi editado em 1922, que é um livro bastante atual, né, chamado A Ditadura. Esse livro, Carl Schmitt, ele faz uma distinção que é bastante interessante. Ele vai dizer que a ideia que a ditadura tem dois sentidos, dois conceitos. A ideia de uma ditadura que é soberana e uma ditadura que é comissária, ou comissarial. Essa ditadura comissarial seria a ditadura que você tem na Constituição, quando você fala no estado de defesa, no estado de sítio, né, ocorre uma guerra, temporariamente, a Constituição suspende alguns dispositivos constitucionais até se restabelecer a ordem. É o que está no artigo 36 em diante da Constituição Federal de 88. Ali nós temos o desenho clássico do estado de exceção. No entanto, Schmitt diz o seguinte, olha, mas tem a ditadura soberana também, e essa você utiliza a estrutura constitucional, suspende a ordem constitucional, mas você não vai restabelecer a Constituição depois, você vai instaurar uma nova. Então, esse é o ponto. Né? O que nós vivemos hoje, essas distinções conceituais, ditadura, digamos, comissarial, ditadura soberana, o estado de exceção e democracia, deixaram de ser coisas tão, digamos, nítidas. Tanto que existem autores como Landau que falam de que nós temos uma espécie de autoritarismo furtivo, no sentido de que democracia e exceção são coisas que estão, digamos, se tornando cada vez mais mescladas. Eu acho que esse é o ponto, né, digamos, importante de se retomar a discussão desses temas da contemporaneidade nosso de conversa. Bacana, vou passar a palavra ao nosso, não só idealizador aqui desse projeto do Direito no Espelho, o Julian Lisboa, saudando a ele e imediatamente passando a palavra a ele para que ele possa conduzir o processo. Bem-vindo, Julian. Obrigado, Marcelo. Prazer, professor Argemiro. É uma honra recebê-lo aqui. Eu estou aqui, professor, eu estou aqui na Serra Gaúcha e voltou a chover. Nossa, voltou a chover muito e com queda de luz, inclusive. E a minha internet ficou absolutamente instável. Agora ela voltou ao normal, meio por encanto. Então, assim, vou participar, mas o Marcelo... Eu tinha combinado com o Marcelo, tá em ótimas mãos, viu, Marcelo? Eu quero que tu continue, porque eu até agora que eu vou começar a aproveitar aqui o programa, o debate, mas só para me apresentar e assim, e eu fico aqui fazendo uma lateral direita honesta. Aqui. Bacana. Prazer, professor, obrigado. Bacana, retomo então aqui pelo meio do campo também e vamos tratar de avançar. Primeiro, né, relembrando a partir do próprio Carl Schmitt, que é um ideólogo, talvez um dos mais clássicos desse tema do estado de exceção, né, nós estaríamos no estado de exceção diante da ideia de um espaço de ação liberado, né, do ordenamento jurídico, do refreamento jurídico, como ele dizia, né? Então, e ao mesmo tempo preservado o uso da violência, né, que continua substantiva durante esse período. Então, esse espaço de ação liberado do direito, ele realmente, nesse atual momento, como diz o professor Argemiro, ele parece não ser mais uma exceção, senão uma regra, e me parece que esta seria uma primeira síntese que poderíamos falar
observar da bela fala do professor Argemiro. Segundo, a questão das próprias formalidades, ou seja, da operacionalidade desta ideia que hoje cada vez mais está em voga, e não menos, ou seja, nós consolidamos, à medida que nós consolidamos um Estado de Direito, consolidamos uma ideia quase que autopoética, né, de um sistema próprio para o mundo do direito. Nós vemos que a política, ou este campo da política, ou esse espaço liberado, né, dos refreamentos jurídicos, ele se expande. À medida que a própria ideia do direito se expande, esse espaço também se expande. Então, é pensar também esse recorte comissarial e soberano acerca do estado de exceção também é um ponto bastante útil e pertinente. E aí chegaríamos à democracia e poderíamos, então, pensar, professora Gemiro, que ela, ao invés de se materializar ou de se consolidar ou de observarmos ideias, invocando aqui Mangabeira Unger, né, ideias de um experimentalismo democrático ou de uma democracia de alta energia, nós poderíamos dizer que esta democracia que estamos percebendo na nossa realidade, ela é uma ficção, e particularmente se ela existe para a detenção do poder econômico, principalmente na nossa sociedade, ou seja, é de fato essa uma mera democracia instrumental. E quem é, então, o soberano contemporâneo, se não é o povo, é quem? É o neoliberalismo, é esta ideia de grandes grupos econômicos? Quem conduz esse processo? Então, ela é uma ficção, a democracia? Muito bem, professor Marcelo. Você levantou, como bom meio-campista, várias questões importantes. Então, vou começar, eu notei aqui três. Primeiro, eu acho que é interessante uma questão que você colocou, que eu acho que é uma questão teórica central do tema que estamos debatendo, a questão do direito e da violência. Você me lembra um autor que eu sei que também você estuda com bastante, Friedrich Schiller, que tem um texto sobre direito e violência, tá? E que, no fato, naquele texto fica bem evidente o que é direito e o que é violência. A diferença é só a legitimidade legal. O resto é a mesma coisa. Ou seja, voltando a uma velha distinção que o Kelsen colocava de forma um tanto sarcástica, né? O Kelsen perguntava qual a diferença do gangster e do cobrador de impostos? É só o direito. O resultado, materialmente, é a mesma coisa. O gangster e o cobrador de impostos vão lhe dar dinheiro, só que um está legitimado pelo direito, outro não. E é justamente essa distinção que está no cerne do nosso problema, a questão de a exceção, né, e o direito, né, quando que essas fronteiras são cruzadas e quando elas se tornam, então, digamos, uma anomia, no sentido que nós não temos mais norma que cuida disso. E aí, vamos voltar um pouco à ideia de exceção, o conceito de exceção. A exceção, ela pressupõe um estado de emergência, um estado que exige, que é imprevisível, porque uma guerra, a catástrofe, como que se assolou o nosso estado do Sul, elas são coisas imprevisíveis. Você tem que tomar as medidas necessárias para restabelecer, digamos, a segurança, a ordem, enfim, tudo, o status quo ante. Só que essas medidas não são previstas, não podem ser antecipadas por leis formais. Então, você dá uma espécie de autorização para que enfim, ditador, a pessoa que age sobre exceção, conduza esse fato, esse estado material de coisas. E aí que a coisa realmente começa a ficar, digamos, perigosa. Porque o conceito de exceção clássico ela é uma situação temporária. Mas o problema é que nós temos questões de exceção que se perpetuam no tempo. Dois exemplos que são bastante contemporâneos. A questão da guerra ao terrorismo, por exemplo. O terrorismo é uma coisa permanente, desde que teve o atentado das Torres Gêmeas, desde antes também. Né? Não se fala de outra coisa no ataque ao terrorismo ou guerra às drogas. É interessante também notar como essas metáforas guerreiras elas são perigosas, tá? Porque elas nos introduzem, nos acostumam a um estado de guerra constante. O que acontece, por exemplo, só para dar um exemplo, São Paulo e a ação da polícia que levou a várias mortes recentemente é um
é um sintoma disso. Nós estamos numa eterna exceção. Né? Ou, por exemplo, para dar outra questão que também que é para sair do contexto brasileiro e entrar no contexto internacional, a questão da guerra da Palestina. O que ocorre na Palestina é um genocídio a céu aberto, escancarado pela TV. E quando os estudantes fazem manifestações contrárias a isso, aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, né, são reprimidos violentamente. Ou seja, a liberdade de expressão é tolhida, a liberdade de manifestação é tolhida. Enquanto isso, por exemplo, o Estado de Israel pratica um genocídio, chamar aquilo de guerra é um absurdo, bombardeia a população civil. Tá? Então, nesse sentido, nós assistimos essa ideia de exceção constantemente. Eu concordo com a constatação do Agamben e outros autores que realmente o estado de exceção se tornou perpétuo. E aí nós entramos naquela última questão que você falou, bom, e a democracia nesse contexto todo? Né? Essa é uma questão importante. Existe um consenso que a ideia moderna de democracia não tem nada a ver com a ideia antiga de democracia. A ideia de governo do povo, é o governo de todos, né, que é a definição clássica grega, né, ela não existe mais. O que existe hoje é uma democracia representativa, uma democracia permeada por partidos, por instituições parlamentares. E, nos últimos anos, nem isso, né, porque nós estamos vendo, digamos, cada vez mais a ideia de democracia ser traduzida no exercício de direitos e, portanto, um protagonismo cada vez mais forte dos tribunais. Quando nós falamos na linguagem de direitos, falamos na linguagem dos juristas, dos tribunais. Então, a democracia ela está se tornando uma democracia cada vez mais distante da ideia de vontade do povo. Tá? Nesse sentido, a democracia ela perde seu significado, digamos, de governo do povo. Já perdeu, na verdade, quando você pensa na questão da democracia burguesa. E essa é uma crítica antiga. Vamos encontrar, desde a tradição do pensamento marxista, desde o século XIX, até mesmo os liberais, no princípio, do movimento da democracia burguesa. Eu me lembro do Benjamin Constant, o famoso discurso dele, Liberdade dos Modernos, proposta dos Antigos, ele fala. Passamos, mas ele diz, olha, cuidado com o probleminha da nossa democracia moderna, que é justamente o risco do poder do dinheiro. O poder do dinheiro é perigoso, isso pode acontecer, e de fato acontece. Quando nós olhamos o sistema moderno, as eleições, são um mecanismo de dinheiro. Quem tem mais dinheiro, concorda. Quem não tem, não concorda. Então, por exemplo, quando a gente olha no Brasil, o sistema eleitoral brasileiro parlamentar, a gente descobre que, por exemplo, as verbas partidárias que são distribuídas, né, pelos partidos de acordo com a sua representação atual no Congresso. Isso já é um mecanismo de manutenção das atuais duas partidárias que estão. Então, nesse sentido, você tem todo um mecanismo burocrático que transforma a participação eleitoral em nada. É assim, isso também é uma crítica antiga, né? Vamos lembrar da velha crítica do Rousseau lá no Contrato Social, né? Quando ele falava mal da democracia dos ingleses, né? Que a época era o que se tinha de melhor. Ele dizia os ingleses são livres de tempos em tempos quando elegem seus representantes no parlamento. Depois que acabam as eleições, voltam a ser certos como qualquer outra monarquia absoluta. E era, de fato. As eleições é um mecanismo que nos garante uma liberdade nominal e momentânea. Depois disso, você perde o jogo completamente, né? Correr da democracia parlamentar. E hoje, né, graças a esse movimento, digamos, de afirmação cada vez mais dos direitos do governo do juiz, nem mais isso, porque o juiz não sequer elege. Então é difícil, é um contexto bastante complicado esse que nós vivemos hoje, para dizer o mínimo. Bacana. Então, nós estamos chegando aqui nesse campo, observando esta democracia constitucional, essa democracia liberal, essa democracia neoliberal, né? Podemos talvez empregar esse conceito, e podemos, obviamente, observar esta captura da democracia, primeiro, originalmente, no modelo grego, uma pseudo-democracia direta também, né? Ela era bastante restrita a muito poucos, né?
De qualquer sorte, nesse hipotético quadro evolutivo, né, a gente tende a aplicar a regra da biologia também à política, quando ela é inaplicável, porque ela não tem essa mesma determinação, ela não tem uma ordem natural, ela é uma invenção humana, né, ela é um capricho humano, ela é uma carga valorativa. Mas nós podemos dizer, então, dessa captura da democracia representativa, ou pela democracia representativa, desta hipotética vontade popular, né, ainda que nós tivéssemos instrumentos tecnológicos que nos permitiriam rapidamente fazer consultas ou referêndum, o plebiscito, coisas do tipo, não? Quer dizer, nós de fato teríamos instrumental de democracia e tecnologia que nos permitiria uma participação mais efetiva, mas ainda estamos particularmente pegados a esse modelo de democracia representativa, e aos princípios aí, John Stuart Mill em particular, né, com os princípios da democracia representativa, e aí essa configuração dos próprios partidos políticos, né, como condição sine qua non para candidaturas, e nessa esteira, então, podemos dizer, professor Adgemiro, que tanto ideologias e convicções, elas podem ser compradas e vendidas, e nesse mesmo diapasão nós podemos dizer que a corrupção do sistema político é algo necessário hoje, ou seja, mantido este quadro de democracia representativa, você não teria como fazer política de outra forma, que é o discurso que vem sustentando esse modelo de democracia que nós estamos tentando fazer a leitura? Começando pela sua última questão, eu acredito que esse discurso, uma ideologia no sentido de dizer que a forma democrática é essa, que nós não teríamos outra alternativa. E, na verdade, eu creio que esse é um discurso ideológico, mesmo, no sentido pejorativo do termo, né? No sentido ou seja, é uma estrutura ideológica no sentido de ocultar mecanismos de dominação, né, que estão associados, digamos, a uma estrutura, digamos, modos de produção e que estabelece igualdades e desigualdades a partir de critérios econômicos. Essa ideia, naquele contexto de biologia que nós utilizava, então, ele e Frederick Engels. Então, nesse sentido, eu acho que a corrupção imanente da democracia portuguesa, sem sombra de dúvida, na medida que o critério da eleição é o dinheiro. Nós sabemos que no Brasil, ou qualquer país, das chamadas democracias ocidentais, você precisa de uma coisa para ser dinheiro. O professor Marcelo Melli já foi candidato, disputou eleições que eu sei, então ele sabe disso melhor do que eu, né? Então, nesse sentido, sabe que o sistema eleitoral é um sistema imanentemente corrupto. Isso não é uma questão, digamos assim, o sistema é corrupto como se fosse uma espécie de falha do sistema. Quando eu digo que o sistema é imanentemente corrupto, quer dizer, não, ele é corrupto assim mesmo, ele funciona desse modo. É assim. Se você tem mais dinheiro, você tem mais chance de ganhar. Ponto. Se você tem mais, se você não tem dinheiro nenhum e tem uma grande base, tem uma grande carisma, enfim, outros atributos, você não ganha. É raro. Né? Então, nesse sentido, você, por exemplo, tem vários fatores, né? Os meios de comunicação, propaganda, a dificuldade de fazer eleição num território tão vasto, por exemplo, no caso do Brasil, no Sul, Minas Gerais, São Paulo, são territórios imensos. Então, nesse sentido, tem toda uma série de dificuldades, né, que, digamos, transformam esse modelo de democracia em viável. Embora nós façam tentar crer na medida que ele é muito modelo possível. É que não, ele pode pensar e deve pensar em outras coisas que vão além disso. Você apontou, por exemplo, na questão do uso da tecnologia para a questão democrática. Né? Sim, a tecnologia, nós temos hoje tecnologias que permitem uma consulta praticamente direta à população. No entanto, existe uma coisa que eu acho que é interessante considerar, e aí vou voltar um pouco à ideia de democracia ateniense. Tem um historiador norte-americano, que eu estou tentando lembrar o nome, mas a memória não está ajudando, né? Historiador político da antiguidade, historiador norte-americano, que num livro chamado Democracia Antiga e Democracia Moderna, ele fala justamente de como a tecnologia democrática
O avanço da tecnologia não nos deve enganar sobre uma coisa: as práticas da democracia não dependem tanto de tecnologia. Elas são práticas mais ou menos que estão aí por um bom tempo. Os gregos conseguiram fazer uma coisa interessante a respeito das desigualdades e tudo mais que aquela sociedade tinha. A própria questão da diferença entre homens e mulheres, escravos, né, metecos, cidadãos, atenienses, aí vai. Mas o fato é que, por exemplo, tanto aquela época quanto hoje, a democracia precisa ser debatida. Debatida no sentido de você determinar o que é importante, o que é relevante para se discutir, votado na Assembleia Democrática Representativa, ou com os cidadãos exatamente envolvidos. O que a gente vê hoje nos meios de comunicação é justamente um debate bastante estéril, bastante pobre, paupérrimo mesmo, e bastante seletivo do que é a agenda pública, do que deve se discutir, do que não deve. É interessante notar que nós estamos falando, por exemplo, dos meios privados. Né? No caso do Brasil, nós temos as grandes redes de comunicação são todas elas privadas e por meia dúzia de famílias bastante endinheiradas. E, na verdade, são elas que determinam o que é politicamente visível daquilo que politicamente não é. Então aí você já começa a ter um problema. Né? Na medida em que, se as pessoas, mesmo dispondo, ok, nós podemos fazer um grande plebiscito de internet sobre um assunto, sei lá, como deve ser sobre as recentes no Rio Grande do Sul e tal, mas quem fornece a informação? Quem escolhe, vamos mostrar um cavalo em cima do teto, vamos mostrar as irregularidades que o governo do Estado do Sul deixou de fazer durante os anos e acabou, digamos, levando a enchente. Quem é que decide? Eu acho que esse é o grande problema, né, da questão da democracia hoje. Nós temos uma democracia, os mecanismos para uma deliberação democrática por parte do povo não estão disponíveis. No sistema capitalista, as pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo para pensar política. A política requer um tempo, requer um amadurecimento, requer uma discussão. Agora me lembrei do historiador que eu queria falar. Moses I. Finley, um historiador norte-americano, no seu livro Democracia Antiga e Democracia Moderna, ele comenta sobre isso que eu estava falando, ou seja, que as tecnologias democráticas não são... A democracia não precisa de tanta tecnologia assim para funcionar. Ele falava assim que, a despeito do que a gente imagina, os cidadãos atenienses eram bem informados do que estavam decidindo. O povo discutia nas ruas o que era importante, o que não era importante, e aí, a despeito dos erros, era o próprio povo que discutia essas coisas. Hoje nós não temos isso. Tá? Até porque a quantidade da população do Brasil é muito grande. Você vai colocar numa praça pública, não existe nenhuma água capaz para colocá-los todos juntos. Né? Mas, veja bem, as condições da democracia, digamos, como nós pensamos hoje, elas são bastante difíceis de se pensar. Então, por isso que nós temos cada vez mais um sistema democrático, um sistema representativo, um sistema burocratizado, e um sistema, sobretudo, sem controle. Né? Porque, na verdade, a grande lição, nós que estudamos Weber, nós sabemos que o grande problema da burocracia é a sua autonomização. E essa capacidade que ela tem de se autonomizar, independente do como funciona. Cada vez mais o que a gente vê na democracia é isso. Decisões importantes não passam pela consideração popular. O povo é cada vez mais uma espécie de figura que vê os processos políticos se desenrolar na sua frente como espectador. Só um comentáriozinho antes de devolver a palavra que é importante. Esse fracasso da política eleitoral, né, digamos, do parlamento, é que levou muitos teóricos a tentar ver no exercício do direito ser dano à democracia. Ou seja, nós pensamos, por exemplo, um autor famoso, Ronald Dworkin, né, ele vai dizer, tem um argumento muito sofisticado, muito interessante, de que, no final das contas, hoje a democracia se dá mais pelo seu reconhecimento como cidadania moral de participação na sociedade através de direitos do que pelo exercício do voto. Um argumento muito interessante, mas, assim, falacioso, na medida em que você remete a democracia a uma instância que reconhece direitos que, sobretudo, não é elitiva. Ou seja, cada vez mais parece uma democracia tutelada. O povo é o que menos participa. E aí eu relembro aquela que eu já citei aqui, a citação do lá no contrato social. Né? Ou seja, no final das contas, nós somos livres de tempos em tempos, nem os cidadãos ingleses, quando elegemos alguma coisa, botamos voto da urna,
depois voltamos a ser servos de qualquer, né, monarquia do sul. Bacana. Eu penso que temos várias convergências aí, principalmente essa questão da possibilidade da participação popular, com exemplos do que lá atrás acabamos estudando, eu em particular, o chamado orçamento participativo de Porto Alegre, né, isto lá no meados da década de 90, do século passado, estamos falando já. De qualquer sorte, aquela foi uma experiência muito interessante e eu continuo atuante dentro de uma perspectiva de uma educação spinoziana, dirigida à imanência, à transformação da realidade, e acompanho junto à Câmara de Vereadores a não institucionalização desde 1990, que está previsto na lei orgânica do município, dos chamados conselhos de representantes para cada região administrativa do município de São Paulo. E é impressionante que nós temos aí esse texto desde a década de 90, no artigo 54 e 55 da lei orgânica, leva-se 14 anos, né, porque aí em 2004 surge uma lei municipal para regulamentar a matéria, no mesmo ano um decreto regulamentando a matéria, e aí uma interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade de parte autoria do Ministério Público, arguindo que democracia participativa ou democracia direta ou participação popular, para além do voto, se restringia a referêndum, plebiscito e projeto de lei de iniciativa popular. Essa é uma decisão que levou 19 anos para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2019, o Supremo declara a constitucionalidade da lei orgânica, dizendo que sim, que o Poder Legislativo poderia criar órgãos de controle social ou vinculados à ideia de controle social, conselhos de controle social vinculados ao Legislativo. Seria o primeiro deles e seria uma possibilidade de pensarmos uma quebra desse atual paradigma, que seria o tal presidencialismo de coalizão, onde a gente vem estribando, né, a nossa modelagem político-institucional, e que gera exatamente isso que nós diagnosticamos como uma corrupção do sistema, né, como algo necessário. Você tem que fazer a troca de favores, senão você não consegue ter a governabilidade, né? E aí nós vamos percebendo, de fato, como as perspectivas inovadoras de democracia participativa, que não é, assim, um grande avanço, algo tão radical assim, é uma medida que geraria 18 conselheiros por 32 regiões administrativas, e que os vereadores imaginam algo concorrencial, como um conselho concorrencial e tal. E aí você vê, de fato, que os maiores interessados na não implementação de novas modelagens de democracia é exatamente o próprio poder legislativo, que vem de dentro dessa estrutura político-partidária, né, com os fundos, não só os fundos os fundos partidários, mas também os próprios fundos de campanha. Nesse ano, o fundo eleitoral vai ser de 5 bilhões de reais. Você gera uma deslealdade, né, na concorrência, na largada, né, de fato, como tu bem apontaste, na origem do que legitimaria essa democracia participativa. Mas eu penso que a gente caminha bem aqui. Argemiro, eu queria ver contigo também um pouco, resgatar, então, sair um pouco da discussão da democracia e voltar para a ideia do estado de exceção e da necessidade desse estado de exceção ser nutrido, né, em termos de ser nutrido pelo ideário de paz social e, ao mesmo tempo, do medo, né? Eu acho que, em particular, do medo, em particular do terror, e principalmente dessa ideia de um Estado que cada vez mais, e a tragédia climática do Rio Grande do Sul mostra isso, né? Que é um Estado que tem uma baixa capacidade e um baixo... uma baixa tessitura social, diríamos assim, do estado de bem-estar social, e quando ele aparece, ele mal aparece como um estado policialesco, um estado policial, um estado de força, um estado que impõe o medo, né? E aí bem destacaste o próprio exemplo da polícia militar no estado de São Paulo, que está hoje autorizada a matar
mostrando exatamente que esse não é um estado de exceção, esse é um estado permanente, um estado latente, né, que dispensa, inclusive, todas as demais estruturas idealmente criadas para sustentar esta democracia, e que realmente não se legitima mais. Então, essa é um pouco dessa ideia de violência, essa ideia do medo e da condução das massas pelo medo e esse estado opressão. Bom, mais uma vez, no caso do professor Marcelo, como bom meio-campista, você levantou várias bolas, né? Então, eu vou tentar comentar brevemente algumas delas. Assim, embora deixemos um pouco essa democracia, duas observações com relação a essa democracia ainda, que eu posso me furtar a comentar. Primeira questão do orçamento participativo que você estudou, me lembrei de você quando estava aqui na Espanha, professor que me recebe aqui, estávamos conversando sobre essa questão da democracia, e uma coisa que ele disse que a primeira vez que ele foi à América Latina foi a Porto Alegre para estudar o orçamento participativo. Então, acho que talvez seja uma boa oportunidade também de você. Talvez o professor Marcelo deva revisitar seus estudos, seus antigos estudos lá do século passado, para nós que somos homens do antigo século, né, para retomar um pouco aquele caso que é bastante interessante. Segunda coisa, você mencionou o presidencialismo de coalizão. Tem uma opinião cada vez mais, digamos, singular nesse aspecto. Eu acho que o problema não é tanto do presidencialismo ou do parlamentarismo, né? No sentido de que esses são duas variantes de uma mesma peça, do mesmo mecanismo. Tanto o sistema parlamentar quanto o sistema presidencial funcionam mal. Nesse modelo geral de democracia, onde o papel do povo não importa, né? Inclusive, eu acho que a crítica à democracia, ou melhor, ao presidencialismo na América Latina, levou a mecanismos cada vez mais democráticos. Por exemplo, o presidencialismo é um problema que você, tipo assim, o presidente tem poder, mas os presidentes dos últimos anos são eleitos. Agora, quando se fala, por exemplo, em combater o presidencialismo, o que você pensa recentemente? O que existe no Brasil? O presidente do Banco Central não é mais nomeado pelo presidente. É uma figura que anda sozinho. Polícia Federal anda sozinho. O parlamento tem, inclusive, tem parte do orçamento. Tudo isso, o Supremo Tribunal Federal é praticamente um governo, assim, o guardião da Constituição se transforma na própria Constituição, né? Porque quem diz o que a Constituição diz é a própria Constituição, não é mais o defensor da Constituição. Então, nesse sentido, o que a gente viu todo o discurso contra o presidencialismo, então, por exemplo, se voltou nisso que está aí. O Estado cada vez mais, digamos, onde o presidente é uma figura que não manda. Nós podemos ver hoje, por exemplo, o governo comparar. O presidente Lula é uma boa comparação. O presidente Lula do terceiro mandato não tem os poderes do presidente Lula ter, que o mesmo presidente Lula teve no primeiro mandato. E aí eu falo os poderes puramente institucionais. E, por exemplo, nomear o presidente do Banco Central e encaminhar o orçamento anual. Esses dois poderes se diluíram. E aí nós temos duas questões constitucionais bastante diferentes. E eu atribuo isso justamente ao discurso crítico ao presidencialismo. Não que o presidencialismo não merece essa crítica, merece. Mas a reação que se teve a isso nos conduz a esse tipo de discussões que eu também tenho sérias reservas. Isso para encerrar o assunto sobre democracia. Voltando à questão da exceção, falando da questão do medo. Tá? O medo é um mecanismo que você utiliza para desencadear uma aprovação, desencadear ou mobilizar a opinião pública, os eleitores, para aprovar uma determinada medida de exceção. Esse é um mecanismo que todos os ditadores sempre utilizaram. Sei lá, pensa o exemplo clássico, o nosso amigo Adolf Hitler, quando colocou fogo no Reichstag e chamou, olha só o que os comunistas fizeram. Vamos fazer uma exceção, resolver esse problema e pronto. Aí vem a ditadura nazista com todos os problemas que nós sabemos. Ou o Fujimori, que pegou a questão real do Sendero Luminoso. Olha o que os terroristas comunistas estão fazendo. Ela foi lá, né, eles invadiram a embaixada do Japão, tal. Foi lá, liquidou alguns caras, a de exceção virou uma ditadura. Ou o que está acontecendo agora no Equador. Narcotráfico, poder, a de exceção. Ou seja, você utiliza o medo, um mecanismo de aprovar uma determinada medida constitucional, uma determinada medida institucional, mas isso é só um estopim, é só o gatilho. O que é perigoso é que entram nós, os juristas, é quando você institucionaliza esse mecanismo.
como está acontecendo na Argentina, por exemplo. Estava acompanhando, claro, as notícias, não acompanhei o debate legislativo, porque até conversar com alguns colegas argentinos para ter mais ideia com relação ao que está acontecendo lá. Mas pelas notícias a gente vê que o Milei recebeu autorização para governar muitas matérias importantes por decreto, sem aprovação do Congresso. Isso é institucionalização desse saldo. Tá? Então você pode usar o medo como um gatilho inicial, mas o medo é, como todo sentimento, passageiro, móvel, é uma coisa psicológica, que faz a coisa, tá? E aí que entra nós, os juristas, é a institucionalização, é a estrutura legal, é o desenho constitucional e administrativo. Você, como bom administrativista, sabe, é aquela famosa frase do Weber, né? Administrar é exercer o poder no cotidiano. E aí que mora o perigo. Né? Não é tanto no medo. O medo você cria e desaparece, mas naquele momento você faz todo esse mecanismo que estabiliza e transforma a exceção na regra. Esse é o problema. E aí que mora, digamos, o nosso grande risco. Tá? Esse mecanismo de exceção. Na tua opinião, nós estamos no Brasil, no atual cenário político institucional, institucionalizando o medo ou destensionamos um pouco uma pequena experiência, né, de exatamente consolidar esse tipo de projeto? Ou seja, em segundo lugar, você faria uma distinção da timidez das esquerdas e da ousadia das direitas, né, na instrumentalização do medo e, obviamente, no inflar do estado de exceção, e aí você citava o próprio caso de Israel frente à situação palestina, ou seja, não sei se me faço claro. Não, sim, faz claro com relação a isso, né? A situação brasileira, como toda situação, é difícil de analisar e complexa. Né? Nós temos uma situação bastante... Nós temos, por exemplo, no atual governo Lula, que tinha esse governo Bolsonaro, dois governos bastante distintos em termos de discursos, em termos de, digamos, de posturas contra a democracia. Num você tinha um discurso claramente a favor da ditadura, nesse você tem um discurso francamente favorável à democracia. Mas, assim, a vida não é feita só de discurso. Os discursos, muitas vezes, são a fachada da coisa. Né? Mas nós podemos notar alguns movimentos, eu acho que é isso, institucionais que nós temos que observar. Por exemplo, tanto no governo... Isso começa antes, né? Mas, enfim, se agrava muito no governo Bolsonaro, que nós tínhamos um governo judicial, por um lado. Uma coisa, por exemplo, que me chamou muita atenção foi quando o ex-presidente Bolsonaro ele edita esqueci agora o termo legal, o perdão presidencial, num caso de condenação penal do Supremo Tribunal Federal. Agora eu esqueci o nome da figura que foi condenada no Supremo, e o presidente fez um indulto. Né? E o próprio Supremo Tribunal Federal passou por cima dessa decisão. Isso é uma novidade que não existia. Assim, você estuda direito constitucional há um bom tempo. Dependente do... E aí aqui não entra numa questão de juízo moral sobre o aspecto que os deputados deveriam não ser condenados ou cumprir a pena. Isso é uma questão secundária. Temos poder presidencial. Nunca se discutiu que o presidente tem poder de computar uma pena. Mas não mais. Ou mesmo o orçamento, que é grande parte do orçamento hoje é determinado pelo parlamento, no máximo o chefe. Esses movimentos institucionais começaram lá e seguem aqui. Então, talvez, uma das coisas que parece, e é só um insight, é que talvez a eleição do presidente não seja tão importante quanto se parece. Talvez quanto o parlamento, ele é eleito, se você olha o desenho do parlamento brasileiro, ele muda um pouco. Mas os partidos... Não, se você leva os partidos, mas assim, a gente sabe que no Brasil, e no mundo, no geral, mas no Brasil em particular, os partidos são rótulos. Você troca. Quando o partido fica feio demais, você muda. Que nem um novo produto. Vamos botar uma nova marca. Vamos botar agora o PL. Não, claro.
quem conhece a Arena sabe que ela está aí até hoje, sob diversos rótulos. Foi o PL, foi Democratas, foi qualquer coisa. Frente Liberal. Nossa, mas os políticos da Arena estão aí. Mudaram de rótulo, estão sempre aí. Então você vê que é uma pouca mudança. E essa estrutura se mantém. Aí tu olha a estrutura do meio de comunicação, essas não se alteram, pode ser algum. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro tinha como um discurso, aí o limite do discurso, atacava, por exemplo, uma determinada rede de TV. Mas no final do seu mandato, renovou a concessão dessa mesma rede de TV. Ou seja, você vê justamente assim, que os discursos é uma coisa, mas a estrutura do poder é outra. O que eu vejo, no caso do Brasil, é esse movimento geral de que a vontade popular não importa muito. Esse é o ponto. Os presidentes estão cada vez mais limitados, o parlamento, que seria supostamente a representação do povo, não representa esse interesse, é mais uma representação de partidos e lideranças que determinam quem se elege e quem não se elege. Porque nós temos um sistema, por exemplo, isso é muito visível, não é o único problema, mas mais visível, digamos, que você tem um partido que gere fundos eleitorais de acordo com os critérios deles. Quem tem mais representação no parlamento tem mais dinheiro e, portanto, reforça a sua manutenção. Ou temos um Tribunal Superior Eleitoral que decide, no final das contas, quem se elege e quem não se elege. O tribunal não é eleito por ninguém. Então, tem vários. O que é interessante desse processo todo, e isso que mais me preocupa, é que a democracia brasileira, como não é só no Brasil, se torna uma democracia, digamos, mais de fachada, mais de, digamos assim, uma democracia desmobilizante. A democracia que o cidadão ele participa dela remotamente. É quase como um espetáculo, é quase como uma televisão. Você liga, assiste o programa, fica nisso. Te parece, então, que talvez nós estamos percebendo, e não só no Brasil, no teu ponto de vista, uma transferência das decisões para mãos tiranas de privados que não prestam contas a ninguém? Sim. Aliás, tem uma frase famosa, Thomas Jefferson, famoso liberal norte-americano, dono de escravos também. Thomas Jefferson tinha uma frase muito interessante. Ele perguntava lá no seu famoso livro, Notas da Constituição da Virgínia, qual é a diferença da tirania exercida por uma mão da exercida por muitas mãos? Ele falava, dava um número lá, que era um dos representantes da Casa da Virgínia, 200 e tanto. Ou seja, qual a diferença de um tirano, um ditador e a tirania do parlamento? Essa questão eu achei interessante. Ou seja, o parlamento também pode ser tirano. Sim, e muito mais um parlamento, como nós diagnosticamos, que é exatamente pautado dentro de um desequilíbrio econômico e que se perpetua porque é quem produz a própria norma, ou seja, se beneficia da própria norma, né? Quer dizer, cria a lei para si e para a sua manutenção de verdadeiras dinastias de gente que vive da política e não vive para a política e se faz uma mais politicagem do que efetivamente política. E aí vamos nós, apegados ou esperançosos de alguns conceitos que não conseguem, como nós estamos diagnosticando aqui, passar pelo escrutínio de uma interpretação gramatical que dirá sistêmica, não é mesmo? Então, eu penso que foi possível ver aqui, de fato, contrastes entre o que seria o ideal de democracia e o que seria o estado de exceção, como vimos também afinidades, né, entre o próprio discurso de democracia, que pode carregar dentro dele, e carrega dentro dele, um estado de exceção que, como diz o professor Agemiro, é cada vez menos de exceção, e sim cada vez mais institucionalizado e legitimado como tal. Né? Aí entraríamos até numa questão bastante delicada, e eu vejo isso, esse dogma da separação de poderes, né? Quando você tem, historicamente, e eu vejo na atual quadra, que é a reedição de uma lei complementar, eu acho que, não lembro exatamente, acho que não lembro o número dela, 60,
de 2014, que criou as isenções tributárias para esses 17 setores e mais as prefeituras municipais com até 150 mil habitantes, e que o Congresso Nacional prorrogou a medida, o prazo de vigência da lei. O Executivo vetou, o Legislativo derrubou o veto, e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O juiz, me parece que o Zanin deu o voto favorável ao Executivo, outros 2 ministros também acompanharam o Zanin, e na atual quadra se suspendeu o processo no Supremo Tribunal Federal, porque o Executivo e o Legislativo voltaram a negociar quais seriam os valores e quais seriam os patamares, ou seja, uma ilegalidade, quer dizer, isso é legalidade, isso não é legalidade, isso está na ilegalidade ou não está na ilegalidade. A ilegalidade pode ser prorrogada no nosso Estado democrático de direito, ou seja, não há um fechamento sistêmico, né? Tudo resulta, de novo, na política, né? E em decisões que vão e vêm e tratam exatamente de uma insegurança jurídica absurda. Mas, enfim, Júlia, eu não sei se você está inquieto aí, disposto a uma manifestação, seria bom ouvi-lo, estamos com 52 minutos, a gente tenta trabalhar, né, como você disse, sempre dentro de 1 hora, para também não cansar os nossos ouvintes e a gente poder sair daqui com um pouco de vontade de ouvir mais e prestar atenção aqui no professor Argemiro. Você gostaria de fazer uma manifestação? Eu vou fazer uma manifestação bem rapidinha, assim, né? Eu estava ouvindo aqui e a gente tem uma tendência, viu, Marcelo, professor Argemiro, a gente vai ficando meio desanimado. E eu estou me lembrando eu assisti um documentário do Pepe Mujica, em que eu quero pensar uma parte dele, que ele diz o seguinte: a minha geração do Pepe Mujica é uma geração que achava que o mundo ia mudar, estava mudando naqueles dias, que o mundo iria virar socialista e que nós íamos viver tudo aquilo que nós sonhamos. O mundo não virou socialista, os lugares onde o socialismo prosperou não deu certo. E ele, assim, hoje nós não queremos fazer mais a revolução socialista. Mas a gente sabe uma coisa, nós não temos respostas, mas a gente sabemos uma coisa: esse capitalismo que aí está, não dá. Eu queria, assim, então, Marcelo, e aí você deixa o critério de vocês. Eu quero dizer assim, nós tentamos cumprir, assim, a cartilha da comunicação, mas nós não somos escravos dela. Porque já que nós não vamos fazer a revolução que foi sonhada por gerações... Eu vou dar como diria, o Argemiro passou por Uberaba, então eu vou arriscar aqui um palpite, né? Eu diria assim que eu lembro que nós acreditávamos também, alguns maximalistas, né? Podemos lembrar o Antônio Gramsci, a velha, o dilema entre os maximalistas e minimalistas, né? E aí guerra de movimento, guerra de posição. Os maximalistas, não precisa nada disso, quer dizer, naturalmente nós chegaremos ao socialismo, naturalmente o capitalismo será superado, né? Coisa que a história demonstrou que, salvo o melhor juízo, não aconteceu. Mas isso também não deve nos gerar um desânimo e, principalmente, demanda de nós a lucidez necessária para ajudar na construção sociedade, né? Eu acho que a gente deve permanecer com a guarda altiva, e eu vejo situações verdadeiramente pós-revolucionários
quando eu olho, e eu falava isso na semana passada, no teu programa, Julian, sobre como esse cenário do Rio Grande do Sul é um cenário catastrófico, provavelmente jamais imaginado num processo revolucionário armado clássico, como por assim dizer. Né? Quer dizer, nós estamos, de fato, num estágio pós-revolucionário, em particular no cenário gaúcho, que atinge a sociedade do ponto de vista social, cultural, histórico, econômico e econômico. Quer dizer, realmente está numa situação pós-revolução. E aqui, de novo, a importância de mantermos acesa a chama, e me parece que isto passa necessariamente pelo resgate e valorização da ideia da democracia dos modernos, né, dessa ideia da democracia constitucional, como ainda um instrumento útil, né, para que nós sigamos lutando contra a barbárie e contra a consolidação desse estado de exceção. Então, eu vejo como a nossa geração também segue sendo desafiada, né, e que ainda que, do ponto de vista ideológico, algumas concepções não se materializaram, como tantos já morreram no caminho aí acreditando que era o fim do mundo, o apocalipse, e foram com seus líderes para o buraco, né? Eu acho que dá para a gente continuar acreditando e também sendo um pouco lanterna para que a gente siga acreditando que o direito é um avanço civilizatório e é por dentro dele que me parece que nós podemos ou avançar ou regredir, né? Tanto é que ele é, de fato, um instrumento de dominação e ele está inexoravelmente entranhado nas instituições, que é o que acaba reproduzindo o senso coletivo. Então, a possibilidade de pensar novos arranjos humanos e também novos arranjos institucionais, me parece, como quem pensa ou tenta pensar humildemente o direito, um motor ainda, uma energia positiva para seguir acreditando que a gente, de alguma forma ou de outra, as revoluções acontecem, basta que a gente olhe e, particularmente, que a gente tenha a capacidade de apontar saídas e contribuir com o que se produziu em termos de racionalidade humana, com a ciência e também com a ciência do direito, para nos olharmos no espelho e sairmos tranquilos daí. Mas Argemiro falará melhor do que eu, por favor, meu caro. Bom, antes de mais nada, o Julian colocou uma questão bastante central. E claro que seria, eu acho que até podemos pensar num outro programa sobre esse tema. Porque realmente... Um lateral direito que dá umas subidinhas, assim. Exato, mas esse tema é um tema que rende mais uma hora de discussão, que é a questão da revolução e do direito. Eu acho que é um tema central, a gente podia pensar nisso. Se a gente pensa, por exemplo, a revolução em termos clássicos, que foi colocado lá na Revolução Francesa, uma mudança radical de regime, ou mesmo no tempo da Revolução Bolchevique, a Revolução Social, de mudança de classe, de poder, não podemos pensar, bom, esse tipo de revolução, ela um pouco ficou para o passado, embora tenha alguma consideração a dizer sobre isso. Mas a revolução não é só isso, a revolução pode ser pensada também como pensou a liberal Hannah Arendt, né? Aí, mas ela pensou como uma estrutura de mudança constitucional. E nesse sentido, a revolução também, a Constituição contribui um pouco para a mudança da Constituição. E uma coisa também que é importante, a revolução não depende das vontades conscientes dos atores. Ela é, sobretudo, um agir social, meio inconsciente, que depende das circunstâncias, quando você vê, acontece. Por exemplo, clássico, pense no que foi a Revolução dos Cravos, que agora há pouco tempo estava em Portugal, foram 40 anos. A Revolução dos Cravos era um golpe de Estado. Os tenentes de Abril saíram com tanques nas ruas para derrubar o governo do Marcelo Caetano, que era o sucessor do Salazar. E chegando lá, o povo foi para a rua. Inclusive, eles comunicaram por rádio ao povo, Lisboa, não saiam à rua. O povo sai. E é esse simples fato que transforma o golpe numa revolução. Então, isso é curioso. A revolução não depende de vontades conscientes. Ela pode acontecer quando a gente menos espera. Ela não, talvez o grande erro que talvez as gerações anteriores de nós mesmos, pensar na revolução, nós podemos construir, preparar. Você pode até
fazer alguma coisa nesse sentido, mas ela é um acontecimento bastante imprevisível e que anda muito, muito mesmo, ao lado dos grandes contextos de crise. E crises sérias. Né? Parece que no momento que está vivendo é um momento de crise, e de uma crise séria. Aqui, por exemplo, eu estou, desde o ano passado, eu vim aqui para a Espanha fazer um estágio pós-doutoral. Eu já tinha estado aqui na Espanha alguns anos antes, né? Tempo atrás, e deu para perceber essa diferença de que teve um declínio social do Estado social europeu. Você vê uma crise econômica mais séria, os preços do aluguel, da luz mais caros, você vê as pessoas na rua, pessoas confiantes. Então você vê um certo cenário de crise. Encontrei uma coisa curiosa, encontrei muitos cidadãos norte-americanos morando aqui em Valência, conversei com eles, e eles me falaram contexto da crise que assola os Estados Unidos hoje. Então, é muito curioso você notar que o mundo, né, vive uma situação de crise. É nesses momentos que as revoluções podem florescer. Não que vão, obviamente, isso não é uma necessidade histórica, mas, né, eu não descartaria isso. E é claro, né, como todo acontecimento humano, ela é sempre um fator complexo, demanda uma série de análises. E eu, né, digamos assim, se vocês quiserem retomar esse tema, eu teria um prazer e uma ótima oportunidade para revê-los no outro programa, adoraria fazer. Quero agradecer muito a oportunidade de vocês nesse momento. Vamos fazer. Agradeço muito e fico feliz se vocês considerem a honra de montar outra oportunidade para discutir esse tema que é interessante. Seria isso, quer fazer, colegas. Eu quero agradecer. E quer fazer, quem sabe faz o encerramento aí, Marcelo. Não, eu te passo a bola, eu fiz a abertura, você faz o fechamento, é um privilégio. Julian Lisboa está aqui mais uma vez do teu programa, Direito no Espelho. Eu acho que você está criando, de fato, uma ideia interessante, que nós, de fato, possamos olhar nesse espelho todo e construir críticas a partir daí. Agradeço ao professor Argemiro Martins, obviamente, em extensão à Faculdade de Direito da UNB e a CAPES, que hoje suporta aí também para estudos europeus, é uma visão diferente. Acho que é sempre bom lembrar como as políticas públicas são importantes e como elas, de fato, permitem essa oxigenação necessária, que é exatamente sair da ilha para ver a ilha, lembrando do Saramago. Eu acho que é exatamente o que o Argemiro está fazendo. Desejo sucesso a ele no final da empreitada. Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Pedroso, que provavelmente vai nos ouvir, estava bastante curioso para saber quando ele viu a divulgação do material. Então, fica o nosso abraço aos amigos que nos ouviram, aqueles que tiveram a generosidade de nos ouvir, e te agradecer mais uma vez e parabenizar pela iniciativa, Júlia. A palavra é tua. Obrigado, Argemiro. Obrigado, querido. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Marcelo Nerlin, que tem sido um grande parceiro, assim, e temos ficado amigos, né, rapidamente, assim, e que teve a iniciativa, e eu quero te agradecer, Marcelo, a iniciativa de convidar o professor Argemiro Martins, da Universidade de Brasília, que veio aqui hoje nos brindar, né, engrandecer o nosso canal, o nosso programa, que ficamos muito felizes com isso. Então, quero agradecer, professor Argemiro, por ter aceito o convite. E, então, fazendo as honras, depois os amigos irão assistir, nós iremos rodar aqui. Esse foi, então, o nosso Direito no Espelho. Nosso tema foi a democracia constitucional e o estado de exceção, as afinidades e as afinidades e as... Como é que é o nome mesmo agora? As contradições, né? Afinidades e contradições. E esse é o Contrastes. nosso canal. Contrastes e afinidades. Contrastes. Isso é da filosofia da lavra do professor Argemiro. Muito bem. Então, assim, esse é o nosso canal, viu, professor? Brasil Progressista.
Nós iremos transitar aí pelo YouTube e pelo Facebook e já agradecemos de antemão a presença de todos. Um abraço e obrigado a todos.